A maior polêmica da House of the Dragon surgiu logo em um dos episódios mais bem escritos da série, com diálogos nível Game of Thrones. A cena do Larys com Aegon, por tudo que aquilo significa, transformando a deficiência em uma vantagem, se tornou uma das melhores interações da história da série. Mas adivinha, o beijo foi algo tão controverso que aconteceu um conflito de informações sobre a origem da cena. O The Wrap postou uma entrevista completa com a Sonoya Mizuno, a atriz da Mysaria, afirmando que a cena do beijo foi sugerida por Emma Darcy, a atriz da Rhaenyra, ou seja, que foi basicamente um improviso durante a filmagem. Originalmente a cena teria apenas uma proximidade entre Rhaenyra e Mysaria, com as duas se abraçando e a respiração de ambas sendo compartilhada de perto. No entanto, no mesmo dia, logo após o episódio, a Sarah Hess, roteirista da House of the Dragon, simplesmente chegou e contou no podcast oficial da série. A House of the Dragon tem um podcast com a produção e o elenco, que a cena inteira estava roteirizada e que Emma Darcy apenas veio com a ideia, o impulso de andar em direção à Mysaria e abraçá-la, mas que todo o resto, incluindo o beijo, estava roteirizado. Emma veio com a ideia de como chegar no beijo, entendeu? Que foi por meio do abraço. Isso segundo Sarah Hess, porque o que a Sonoya falou é totalmente diferente. Portanto, ou alguém está enganado ou mentindo, e de qualquer forma, é um conflito de informações sem uma confirmação de qual versão é a verdadeira. Até agora não saiu nada diferente, então rolou uma divisão de opiniões e informações dentro e fora do episódio intitulado Plebeus. Stormcloud nasceu, o personagem do pastor foi possivelmente revelado, Shipstealer tá voando no Vale de Arryn, um dragão importantíssimo na história, que por consequência confirma que uma personagem do livro foi cortada e substituída pela Rhaena. Agora já nem é mais spoiler. Rhaena Targaryen tomou o lugar da Neros em House of the Dragon. E se você não sabe quem é Neros, é até melhor pra você que nem vai sentir falta, né? Porque esse é um corte, uma mudança bem forte na história, pode mexer até com o final da série. E o Smoke, em uma das melhores cenas do episódio, reivindicou o Adam. Não foi o Adam que domou o Smoke, ele foi escolhido. Pela primeira vez em série, vimos esse cenário onde o dragão escolhe o seu montador, e não o inverso. He dares to summon me! Aemond, com um racional extremamente frio, com essa personalidade dominante, se tornou o personagem mais difícil de se manipular na série. Enquanto Aegon era facilmente manipulado pelo Larys, aqui o Aemond não dá nenhuma abertura para ser influenciado, nem mesmo pelo Larys, que é um dos maiores manipuladores de Westeros e que tentou ganhar o cargo de mão do rei. E não se engane, o Larys teria total competência para esse cargo. A questão é que o Aemond sabe que o Larys é manipulador, mas inteligência não falta, é que com o Aemond ninguém se cria. É absurdo como ele é dono de todas as cenas em que ele está presente. Aemond domina cenário e personagem mesmo se o personagem em questão nem tiver em cena, que foi o caso do Jason Lannister. Essa é a casa Lefford, juramentada a casa Lannister, por isso o Jason, o irmão gêmeo do Tywin, chegou nessa postura arrogante, querendo mandar em tudo, abusando da hospitalidade do Dente de Ouro, que é o castelo, mas essa arrogância vai cair por terra, porque o Jason não faz ideia de quem é o Aemond a essa altura. Um leão jamais será maior do que um dragão. O Jason queria que o Aemond chegasse com a Veiga para escoltar o exército até Harrenhal, mas é óbvio que o Aemond nunca ia se sujeitar a isso. Pro Aemond, o Jason e o Tywin são apenas dois idiotas arrogantes. Aemond Targaryen vai voar para Harrenhal na hora certa e vai enfrentar o Daemon na hora certa. Ainda não chegou o momento, mas ele tá tão ousado nas estratégias que vai negociar com a Triarquia que o Corlys enfrentou na Season 1 ao lado do Daemon. Hoje eles têm um novo comando com um novo personagem que vamos conhecer em breve quando o acordo com a Triarquia começar a ser feito. É algo que vai acontecer ainda nessa season. E o que está acontecendo na cidade é que comida, produto, recursos, alimentos no geral não estão chegando mais na capital. Não estão chegando por meio de navios por conta do bloqueio na Guela, que é exatamente essa região aqui que foi bloqueada pelo Corlys e Rhaenyra Targaryen. É a região por onde passam os navios para chegar na capital. E o objetivo do bloqueio é óbvio por si só. Pressionar o rei Aegon, o Aemond no caso, para ele resolver a falta de alimento na cidade, lidar com a revolta do povo e assim provocar o caos interno. É o que a Mysaria vive sussurrando para Rhaenyra. É muito mais difícil lutar uma guerra lá fora quando você também tem que lutar numa guerra aqui dentro, ou seja, os verdes têm que se preocupar com a Rhaenyra e ainda solucionar a falta de comida que está causando um princípio de rebelião na população. Do ponto de vista estratégico, friamente falando, é uma excelente ideia bloquear a Guela, mas do ponto de vista moral, quando você pensa no povo, que é quem realmente sofre, a estratégia se torna maldosa porque isso prejudica a população, eles que não vão ter o que comer.
A Red Keep tem comida. O Aemond come bem, a Alicent e o Criston. Quem paga com a fome e sangue são os plebeus que ganham nome no episódio, então pelo menos Rhaenyra enviou aquele monte de comida pelo mar que vai ajudar momentaneamente o povo que não tem o que comer. E sim, ela não fez isso só por ser bonzinha. Isso aí tudo foi o plano da Mysaria envolvendo a Elinda e a Diana no episódio anterior. Primeiro, Rhaenyra bloqueia a goela, tudo fica escasso e caro na cidade, só tem peixe e água, a fome começa a chegar com força. Depois, Elinda é enviada para contatar a Diana e por meio dela e da Madame, o povo começa a escutar e espalhar lembrar que Viserys alimentava o povo e a herdeira dele foi negada. Então olha que engenhoso, enquanto o povo passa fome e come peixe acompanhado de peixe, a Madame fala que a coroa tem comida de sobra. Bolo de mel, torta de fruta, costela de cordeiro, caldos de carne. A injustiça começa a ser falada em voz alta. A culpa é direcionada para os verdes e, horas depois, quando a propaganda já foi feita, Rhaenyra surge como a figura que nunca esqueceu do seu povo, enviando o banquete pelo mar. Logicamente, o povo enxerga Rainha Rhaenyra como a única que resolveu minimamente os problemas da escassez de alimento. Tudo isso foi arquitetado pela Mysaria. Tem mais de uma maneira de se lutar uma guerra, como ela diz. No fim das contas, Rhaenyra vem como salvadora de algo que ela mesma causou, que foi o bloqueio do alimento, e o povo não parece saber disso. Aliás, o povo não sabe disso, porque por algum motivo eles não querem fazer questão de jogar a culpa na Rhaenyra, que seria o mais inteligente, né? Culpar a Rhaenyra e falar que eles estão resolvendo, tentando trazer comida por terra e não pelo mar. Por alguma razão, os verdes não pensaram nisso. Aemond Targaryen é o personagem mais pragmático desse conselho, e daí que surge a decisão de banir a Alicent da mesa, que foi motivada por dois elementos, e o segundo é o mais interessante, pois deixa evidente como no fundo o Aemond é muito vulnerável. Primeiro, ele não fez isso por crueldade e sim por enxergar que a Alicent não tem mais nada a agregar no conselho, então é como se ela não servisse mais nesse espaço. Portanto, Aemond a remove. Ele até fala: "Você serviu muito bem ao reino", quando houve necessidade. É quando ela tenta acessar as emoções do filho que ela pensa que já não resta mais quase nenhuma. Mas no fundo, Aemond sentiu que finalmente recebeu um pouco de carinho da sua mãe, algo que ele buscava por tanto tempo e não encontrava. Por isso ele precisava receber em outro lugar, na Madame do Bordel, por exemplo. Por trás dessa figura quase inabalável do Aemond, vive alguém vulnerável que toma muito cuidado para não exibir esse lado para qualquer um. Ele queria lamentar e se confortar nos braços da mãe e nunca pôde. Esse é o segundo ponto que torna a cena bem mais interessante. Aemond precisou remover a mãe do conselho porque, para permanecer firme nessa postura inabalável, a Alicent não podia ficar por perto. Pois com a mãe por perto, ele se sente fraco emocionalmente, afetado por ela, e aí não consegue manter essa imagem inabalável que ele quer tanto passar. Ewan Mitchell chegou a dizer que no final do episódio 10, após o Lucerys morrer pela Veiga, não havia mais nada que o Aemond quisesse, a não ser ficar no colo da mãe e dizer: "Eu sinto muito. Eu errei. Eu deixei minhas emoções mexerem comigo e cometi um erro. Me desculpa." É esse sentimento que fica rondando o Aemond quando a Alicent está por perto, como se ela fosse a fraqueza dele, então ele a afastou por esses dois motivos. Você percebe que o Aemond segura a mão da Alicent por vários segundos antes de removê-la do seu rosto. Nesses segundos, ele sentiu um pouco do carinho da mãe, antes de se afastar por completo. My uncle is a challenge I welcome. Então, além do Aemond querer ser visto como uma figura imortal, ele quer ser o Daemon, só que numa versão ainda melhor. Isso é muito notável. Aemond se inspira no Daemon e eles são muito parecidos. São os personagens mais imponentes que a House of the Dragon possui. Então, quanto mais o tempo passa e a guerra avança, o Aemond vai se tornando mais obcecado pelo Daemon por quem ele é, personalidade, audácia, trejeito, desafio, porque quanto mais o tempo passa, mais inevitável se torna o confronto Daemon versus Aemond. É nisso que o Aemond está pensando, afinal, não tem desafio maior para o Aemond do que o Daemon, assim como não há desafio maior para o Daemon do que o Aemond, eles se completam. É uma rivalidade inigualável que foi evoluindo conforme o Aemond foi vivendo na sombra do Daemon, observando à distância e de perto. A brilhante cena da Alicent sendo preterida por ser mulher, ganhando foco na respiração, na frustração de ser deixada de lado, teve continuidade aqui. O Aemond a dispensando do conselho e depois ela indo até o seu outro filho, Aegon, com quem ela também falhou no tratamento, criação e no afeto.
Aegon e Aemond são quebrados internamente de alguma forma, e a Alicent, obviamente, se culpa por causa disso. Um dos filhos dela, o Aegon, abusou de uma garota, a Diana, e o outro, Aemond, matou um adolescente com a Veiga. Então toda essa pressão mental tem continuidade aqui. A Alicent foi até o irmão, o Gwenny Hightower, em busca de saber se pelo menos um dos filhos dela tem um bom coração, tem um bom caráter, e cresceu como um bom homem. Em teoria, esse filho é o Daeron Targaryen. Ele tem 16 anos hoje e é o filho mais novo da Alicent com Viserys. O Daeron Targaryen nunca apareceu na série por ter sido mandado para a Vila Velha, para ficar longe da capital, ser criado pelos Hightower. E esse foi um dos pontos fortes do episódio. A Alicent sentiu um alívio quando o Gwenny falou que o Daeron é gentil. É uma cena bonita e melancólica ao mesmo tempo, pois a Alicent percebeu que o único filho dela que é gentil, pelo menos em teoria, né, é exatamente o filho que ela não criou. E pela primeira vez em muito tempo, vimos alguém confortando a Alicent de verdade. Gwenny falou que a Alicent fez o seu melhor como mãe. E olha, por todo o fardo que ela ganhou desde cedo, engravidando tão nova, sendo forçada a casar, sem ter mental e maturidade para ser mãe e esposa, ela realmente fez o melhor que pôde, com o que tinha em mãos. É óbvio que ela não sabe ser mãe, ela não consegue. São culpas e sentimentos que vão continuar assombrando a Alicent por muito tempo. Belíssima cena. A câmera desse episódio está constantemente circulando personagens porque o diretor, o Andrew Perrick, que dirigiu esse episódio, quis causar a sensação de que o mundo, a história, está girando lentamente em meio ao conflito entre verdes e pretos, e é exatamente isso, essa repetição com lentidão, que está incomodando parte da audiência e fez o episódio se dividir tanto. Nesse episódio especificamente eu não senti isso, uma lentidão negativa, mas repetição sim. A temporada como um todo está oscilando de forma extrema. Esse episódio tratou vários pontos importantes da história com muito cuidado. Entregou várias cenas que avançam, preparam para uma nova batalha que está chegando. Alguns diálogos foram excelentes, mas o maior problema que eu sinto é que ao mesmo tempo que o episódio avança, ele também se arrasta, porque do outro lado, muita coisa não é resolvida. A série ainda não resolveu o arco do Daemon em Harrenhal e adivinha, o Daemon vai alucinar de novo. Esse arco realmente está muito longo e repetitivo e é uma jornada de redenção do Daemon, então precisa de muitas visões para mexer com o senso do Daemon Targaryen, que ele machucou muitas pessoas ao longo da vida. Rhaenyra, Laena, Viserys. O objetivo é o Daemon perceber os seus erros e se arrepender, aprender, evoluir. A ideia é muito boa, mas o problema é que o Daemon ficou burro. Então às vezes fica chato porque como é que ele não desconfiou da Alicent ainda? Como pode ele não ter desconfiado que a Alicent está influenciando e mexendo com ele? Não é o Simon. Olha o que a série está fazendo. O Daemon desconfiou do velho, mas não dela. Olha bem pra essa mulher, ela é completamente exótica, tem um ar misterioso que causa até um certo receio. Tá na aparência dela o quão diferente ela é. Alice já chegou oferecendo uma bebida pro Daemon, que ele nem sabia o que era e já foi aceitando. Ali devia ser pasta de represeiro. Daí o Daemon tá desconfiando dos alimentos, que pode estar envenenado, mas ele não desconfia da Alice. Ele não associa nenhuma das alucinações a ela. Esse tipo de coisa não ajuda no avanço da história, porque o Daemon tá sendo feito de otário e ele não reage nem da forma mais óbvia, que seria desconfiar dessa mulher que sabe tudo sobre o Daemon. Ela fala na cara do Daemon detalhes da vida dele e ele não pensa, ele não liga. O mínimo de senso no Daemon desapareceu. Então a série não dá nem ferramentas, indícios de que o Daemon vai sair desse arco. Obviamente ele vai, porque o tempo vai passar, né? Só faltam 2 episódios pra season terminar. Mas essa parte não tá bem feita. Tem que ser resolvido com urgência. O interessante são as visões em si. O recado que a série deixa, eu ao menos sinto isso, é que no fim dessa jornada a gente vai ser recompensado. Daemon vai mudar e absorver o aprendizado das visões. Entregar um exército pra Rhaenyra. Ficar do lado dela sem questioná-la. Se resolver internamente, porque o Daemon precisa. E um problema ainda mais sério é que personagens morrem e nem parece que eles morreram. A Rhaenys morreu e nem parece que isso aconteceu. Eu tenho certeza que você também sente isso. Jaehaerys morreu, Rhaenys morreu, Lucerys morreu, mas depois que passa o episódio, você nem sente mais que isso aconteceu, porque os personagens ali da série não ligam, não reagem. A história não trata o luto de nenhuma forma. Pelo amor de Deus, a mulher do Corlys morreu tragicamente, e a gente vê ele mexendo no broche de mão da rainha, e depois ele de novo nesse lugar, tendo as mesmas conversas de sempre. Você já reparou nisso? O Corlys já teve um monte de cena nesse mesmo lugar, nesse mesmo tom de diálogo e com o mesmo personagem, o Alien. Tem vários personagens que estão presos. É como se a história estivesse andando em círculos. A mulher do cara morreu e ele não faz nada para poder buscar vingança ou ao menos sentir o peso da perda. Seja sincero, você tá sentindo o peso da morte da Rhaenys vendo a série?
Porque eu não. No dia do episódio foi impactante, mas e depois? A lamentação do Corlys foi numa cena de 8 segundos. E não é pra passar o episódio todo vendo o personagem chorando, não é isso. É ambientar alguma tensão e sensação de luto. Demonstrar que vingança vai ser feita. Cadê a Rhaenyra Targaryen que queria o Aemond? Ela falou, pra uma mulher que perdeu um filho, eu acho a Rhaenyra tão calma, tão cautelosa. Dava pra seguir com a história, seguir com a vida do personagem e ao mesmo tempo criar consequências dentro do luto. A única cena que demonstrou um pouco de explosão e tensão por tudo que tá acontecendo foi o tapa que a Rhaenyra deu na cara do Lord Celtigar, que foi bem do nada. Foi até meio aleatório, né? Mas ao menos alguém fez algo explosivo, sabe? Agora, o que o episódio soube fazer em alto nível foi diálogo. Se fizermos um top 5 melhores cenas da House of the Dragon, uma delas tá nesse episódio. É a cena do Larys demonstrando suas dores e o Aegon reagindo conforme ele fala e pedindo ajuda. O momento do Aemond coagindo e colocando medo no irmão também foi sensacional. Então perceba, o episódio sabe muito bem o que fazer em determinado momento. Só que no outro ele se perde completamente, é uma oscilação inexplicável. A temporada toda tá assim. E um elemento narrativo que a House of the Dragon tá amando fazer nessa season é foreshadowing. Isso eles estão amando fazer, estão colocando inúmeros e estão colocando justamente para quem leu Fogo e Sangue. O que é foreshadowing? Esse é um termo para definir um prenúncio numa história. A cena te dá uma pista do que vai acontecer no futuro, joga elementos, e aqui são elementos visuais, do que ainda vai acontecer. Mas normalmente você ainda não é capaz de perceber, porque faltam mais informações para você captar esse prenúncio. Só que aqui na série, é possível você identificar facilmente foreshadowing, se você já leu Fogo e Sangue, o livro que a série usa como base. A direção da série entrega dezenas de foreshadowing, com vários personagens, com a Helaena principalmente, mas às vezes o prenúncio é feito de forma tão sutil que você só observa se prestar muita atenção. Como aqui, por exemplo. Olha o que tem atrás da Helaena, uma grade de ferro com pontas, e ela tá de costas para isso. Isso é um foreshadowing. Isso aqui também é. Isso também é, e essa cena aqui também. Agora, se você nunca leu, ainda não tá na hora de você entender, porque a série ainda vai entregar o desfecho do prenúncio, e aí cada cena fará sentido quando o futuro acontecer, tudo vai se encaixar. Isso aí tudo é um preciosismo que eu gosto muito, acho interessante adicionar na série. São detalhes que conversam com vários níveis de público, quem conhece a história original e também quem não conhece, porque no futuro tudo isso aí vai fazer muito sentido. Só que esse cuidado e preciosismo também tem que ser aplicado no roteiro. Por que e como o dragão Shipstealer foi parar no Vale de Arryn? Isso aí tá sendo tão polêmico que até o Martin achou ruim. Bom, já ficou previsível. Olha quantas ovelhas queimadas no vale, exatamente onde tá a Rhaena. Previsível, ela vai tentar domá-lo. Isso aí não tem no livro, é previsível da série, que já falou 2 vezes. Rhaena tentou domar um dragão e não conseguiu. Então ela tá inquieta com isso, porque ela é a única que não tem vínculo com nenhum. Por isso fica na cara que ela vai tentar domar o Robo-Ovelha. Porém, ele é um dragão selvagem. Isso torna a tarefa bem mais difícil. Ela vai ter que usar alguma tática para se aproximar do Shipstealer. George Martin, criador da história original, resolveu falar sobre. Ele basicamente apontou que no universo feito por ele, pelo Martin, dragões não são nômades, não ficam vagando pelo mundo inteiro e migrando de região, ou seja, em teoria, não era para o Shipstealer parar no Vale de Arryn. Só que na série, isso faz muito sentido, mesmo o Martin discordando. E eu vou te falar o porquê. Em primeiro lugar, e mais importante, o universo da House of the Dragon de Game of Thrones não é o mesmo do livro. O que vale no mundo do Martin pode não valer no mundo da série de TV, e vice-versa. Aliás, o Martin sabe disso. É que ele gosta de apontar diferenças e problemas que acontecem na adaptação, que são inúmeros, mas ele entende mais do que ninguém que são mundos diferentes, TV e livro. E a HBO sempre vai mudar o máximo possível. Vai até dar mais dinheiro pro Martin para ele não ter poder de veto. Ele não pode alterar e proibir nada na série. Então esse é o primeiro ponto. Regra do livro pode não valer na série. Segundo, faz sentido sim. Olha aqui, esse é o mapa de Westeros e aqui está a capital, Porto Real. E bem aqui está o Vale de Arryn. O que está acontecendo na capital? Princípio de rebelião, pessoas com fome, com medo. E olha aqui, ovelhas, animais sendo levados como alimento para dragão, para Vhagar que precisa comer. Mas os rebanhos estão se esgotando, a região não tem alimento para todo mundo. E a Vhagar é gigante, precisa se alimentar. Enquanto isso, como fica o dragão selvagem Robo-Ovelha? Ele vai comer o quê?
A série pode facilmente comunicar que, pra mim é o que ela tá fazendo, que o Robovelha que foi parar no vale, antes ficava rondando Dragonstone, Derivamarca, região da capital em busca de comida, mas não achava nada. Então a fome o fez voar do ponto A pro ponto B e ele foi parar no vale onde tá cheio de ovelha. Basicamente a fome fez o bicho voar tão longe, coisa que normalmente talvez ele não faria. Na minha opinião, essa é a ótica da série e eu não vejo nenhuma polêmica nisso. Fala sério, é totalmente plausível o bicho ir atrás de comida aqui na série. Robovelha expandiu seu território e encontrou alimento. A Jane já falou que ele é formidável, ele é um dragão inédito, então eu tô muito curioso, né? A expectativa tá alta. E o sentimento de decepção e vazio por não ter conseguido se vincular a uma criatura dessas é o que vai motivar a Rhaena a ir atrás do Robovelha. A Nettles, que eu mencionei no começo do vídeo, é a personagem que originalmente na história Fogo e Sangue doma o Robovelha. Aqui na série, como já tá bem previsível, não vai ser assim. Aemond não está disposto a desistir da regência, e ao mesmo tempo, se o Aegon se recuperar e contar a todos o que o Aemond fez com ele, isso não só tiraria o Aemond da posição atual, como também o acusaria de algo gravíssimo, regicídio. Então essa cena espetacular do Aemond torturando o Aegon psicologicamente e fisicamente com a esfera do rei, impondo medo no irmão, é exatamente para aterrorizar tanto o Aegon, a ponto dele ficar calado. Pra mim, ele lembra muito bem o que aconteceu, só que ele tá com tanto medo do Aemond que ele prefere ficar quieto, fingir que não se lembra, afinal, nada impede o Aemond de terminar de matar o irmão nessa cama. Essa cena é muito incrível por causa dessa atmosfera. Aemond não precisou ameaçar seu irmão explicitamente, ele só fez uma pergunta: do que você se lembra? Esse momento se conecta com a melhor cena desse episódio. Larys, um dos personagens mais interessantes, perigosos e inteligentes da trama, demonstrando fraqueza, aconselhando sabiamente o Aegon de que a sua fraqueza, a sua deficiência, também pode ser a sua maior força. E às vezes, o Larys pode até exagerar nessa deficiência para todos pensarem que ele é frágil, inofensivo e abaixar a guarda do seu inimigo para fazer da fraqueza uma vantagem. Minha cena favorita do episódio foi ver esse momento o Larry chorando e o Aegon pedindo ajuda porque um se enxergou no outro. O Aegon prestou atenção em cada palavra que foi dita e ele foi reagindo durante o diálogo. A cabeça, a mente, foi tudo que restou para o Larys, então não tinha personagem melhor para conversar com o Aegon Targaryen nesse momento. Isso aqui é Game of Thrones, isso aqui é escrita. A essência desse universo não tá só em batalha, mas sim no diálogo, na profundidade e nas camadas que os personagens têm. Os personagens fazem a história. O Larys é um desses, pela mente espetacular que ele tem, e ele sabe o que o Aemond está fazendo. Entende que o Aegon corre perigo. Aegon Targaryen, que abusou da Diana, foi diminuído, forçado a admitir que não aconteceu nada. Foi coagido pelo irmão. Tudo que o Aegon está passando, ele procurou. São consequências do que ele fez, e ele está sentindo na pele. Nesse episódio, a Alicent ficou sozinha. O pai dela foi embora, o irmão foi embora, o Criston Cole se foi, o filho dela pode não sobreviver, o Aemond nem se fala, né? Ele causa medo na Alicent, então ela se sente sem ninguém. A Helena não é próxima da mãe, então a Alicent decidiu ir pro Septo para encontrar um conforto nesse santuário, que é um local que ela gosta muito de estar. A Alicent é muito religiosa. Mas se o povo tá com fome, desamparado, revoltado e com medo, para quem eles vão apontar a culpa? Pro mais óbvio, pro mais alto nível de poder, pra coroa, pro rei. Mas como o Aemond não é acessível, ele não tá aí, Alicent e Helena estão, e elas também vestidas, bem alimentadas, o que faz das duas o alvo perfeito. Aemond não prestou atenção nesse ponto. Ele até teve o discernimento de remover os corpos dos caçadores de rato, mas ele não teve discernimento de cuidar do povo, arrumar alimento de outra maneira que seria totalmente possível, ou ao menos fazer o previsível, culpar Rhaenyra pelo que está acontecendo. Mas não. Resultado, Alicent e Helena quase foram mortas. Detalhe que, mesmo durante o ataque, Alicent pediu para não puxarem nenhuma espada porque ela compreende a revolta do povo. Se ela tivesse no lugar do Aemond, provavelmente ela teria resolvido isso aí. Ela se sensibiliza. Esse velho é possivelmente o personagem do pastor. Um personagem misterioso que vale muito a pena prestar atenção pela importância que ele vai ter. A série já preparou o terreno, nos apresentou o passado dele que é sofrido. E no fim, olha que curioso, ela se cortou da mesma forma que ela cortou a Rhaenyra. Foi do mesmo lado até, e deu resultado.
A campanha da Rhaenyra deu certo e ela já tem parte do povo chamando pelo nome, clamando pela Rhaenyra, o que vai facilitar muito quando ela for convocar mais pessoas para montar dragões. Ela vai precisar, afinal, deu completamente errado com Steffon Darkling. Outro grande momento inesquecível, arrepiante, lindo, uma canção ritualística para preparar o Smoke. Tivemos mais uma criação original da série. É Rhaenyra Targaryen. Essa mulher, até pelo nome, não existe no universo literário de Game of Thrones, mas na série é possível que essa Targaryen tenha existido sim. Em registro histórico, nomes podem se perder, nomes podem ser encontrados, e talvez a Rhaenyra fosse irmã do Aerion Targaryen por conta da semelhança do nome. De qualquer forma, isso não tem nenhuma importância porque eu não penso que a série está interessada em escavar a árvore genealógica Targaryen. São personagens muito antigos e que a gente nunca vai ver. E isso aí foi tão inusitado que talvez esse registro que a Rhaenyra viu esteja errado, ela pode ter se enganado. O mais engraçado nisso tudo é que não foi a primeira vez que Game of Thrones como um todo inventou um Targaryen do nada. Já falaram de Maegor III, Orlys Targaryen. Não tem como, né? A linha da série é totalmente outra. O importante aqui é, agora ficou evidente que o Laenor morreu de verdade. Eu tinha falado na análise anterior que o Laenor morreu fora de tela, ninguém sabe quem foi, e por isso o vínculo com o Smoke foi rompido. Laenor Velaryon tinha forjado a própria morte na Season 1 e agora ela aconteceu de verdade de alguma forma. É o que fica subentendido. O dragão não permite que outra pessoa monte nele enquanto seu cavaleiro atual estiver vivo. Por isso Smoke estava inquieto, rugindo e rondando o Adan há um bom tempo. Rhaenyra claramente tomou essa decisão num ato de desespero. Ela não tem um exército, a força dela, como eu já falei, é no ar, e são dragões que estão sobrando, mas não tem ninguém pra montar. Rhaenyra não sabe quando o Daemon volta. Ela até desconfia que ele tá traindo a sua confiança, que talvez o Daemon esteja montando o seu próprio exército em Harrenhal, para uso dele e não da rainha. Ela nem sabe se o Daemon vai voltar um dia. Portanto, Rhaenyra toma essa atitude perigosíssima e o que eu mais gostei foi que o episódio tratou o assunto montar um dragão com senso de perigo e cuidado, coisa que Game of Thrones, não sei porquê, nunca fez. Uma das coisas mais perigosas desse universo aí é alguém tentar montar uma criatura dessa. É 8 ou 80. Ou você vai morrer, ou você vai entrar pra história por ter conseguido domar esse poder valeriano. Foi exatamente esse sentimento que motivou o Steffon a aceitar o pedido da Rhaenyra imediatamente. Ele se sentiu honrado por ela colocar uma responsabilidade desse nível nas mãos do Steffon. Ele foi envolvido pela ideia de domar essa criatura. Logo, ele não pensou nas consequências. Chegou no momento que o Steffon estava tão intoxicado pela ideia de montar o Smoke que ele pensou que tinha conseguido antes de montar. Ele falou: "Eu consegui." O cara pensou que conseguiu antes de conseguir. E o Smoke é um dos mais inteligentes que eu já vi. Ele fingiu que aceitou ser domado. Ele abaixou o corpo e moveu a cabeça, tipo, vai, monta aí, pode subir. Sendo que ele só fez isso pra queimar o cara no final. Isso foi insano, o Smoke enganou todo mundo. E ele fez isso pra escolher o montador que ele quer. Melhor ainda é a reação da Rhaenyra, né? Porque foi muito real. Ela fica pra ver de tão impactada. Apesar dela já saber que é mortal, que um dragão pode fazer isso com quem tentar montá-lo, presenciar algo assim é muito forte. Ela percebe que não tem um real controle dessas criaturas. É uma ilusão. Os dragões que se permitem. Eles decidem. E foi exatamente o que o Smoke fez. A série vem fazendo muito bem, tratando muito bem o vínculo entre dragão e montador. Isso é muito bonito. O Smoke foi capaz de sentir o sangue valeriano do Adan à distância. Então, o Steffon tentar montá-lo foi o catalisador para o Smoke tomar a própria decisão de ir até quem ele quer. Forçar o Adan a montá-lo. Isso só vai fortalecer o vínculo entre os dois, pois imagina o quão forte não vai ser o elo entre Adan e Smoke, já que foi o próprio Smoke que escolheu o Adan. E foi a escolha ideal, eles realmente combinam. O Adan tem um perfil, um carisma que conecta muito bem com o Smoke. Olha a nuance da cena. Esse momento aqui dele cheio de medo, sem saída, pensando que vai morrer, se transforma, porque o Smoke se aproxima de forma calma, amigável, e a expressão do Adan vai mudando. Ele vai percebendo que a situação é outra, ele não vai morrer. Ele vai montar um dragão. A cena é muito bonita e funciona muito bem por causa do ator e personagem que tem essa coisa dele ser um cara legal que não tá fazendo nada pra ninguém. Ele tá quieto. Adan seria um aliado valioso justamente pelo caráter que ele tem. E o básico, né? Adan é filho do Corlys. Foi por isso que ele conseguiu montar o Smoke. Adan tem sangue de Valíria. Numa história, série, filme, o como sempre vai ser mais importante do que o que.
o que aconteceu. Então a estranheza da cena obviamente não é o beijo em si, mas como ele aconteceu e por quê. Essa é a polêmica que devemos prestar atenção, em como a cena foi desconexa e nada orgânica, pelo contexto da conversa e por tudo que vem acontecendo. É uma coisa básica. Mysaria tinha acabado de falar que foi abusada pelo pai, machucada, cortada, deixada para morrer e que não pode mais ter filhos, por tudo que fizeram com ela. Ouviu o que acabou de ser dito? Abusada pelo próprio pai. Daí logo em seguida elas estão se pegando? Olha, não é que é impossível disso acontecer, mas fica meio irreal, né? Porque isso foi escrito por alguém, é uma série. Então quando a gente assiste, fica meio desconexo. É muito repentino, seria mais coerente elas se abraçarem e se confortarem. Por tudo que tá acontecendo, Rhaenyra perdeu um filho, Rhaenys morreu e a Mysaria acabou de contar algo terrível. Isso que é o pior de tudo, o momento que eles estão vivendo é de guerra e de luto, só que não parece porque não impacta ninguém. Na história, na série, a morte do Lucerys aconteceu há semanas e elas estavam se pegando depois de falar de esfaqueamento na garganta, no útero e do abuso do pai. Foi isso que eu não gostei. Por outro lado, deu pra entender o que eles tentaram fazer, que foi exatamente isso aqui. Rhaenyra raramente é tocada por alguém, isso é evidente, né? E nesse momento, ela tá muito afastada de todos, de contato íntimo. E desde que a Mysaria chegou, as duas começaram a suspeitar uma da outra e com o passar do tempo, curto tempo por sinal, elas desenvolveram uma confiança muito rápida, principalmente após a Mysaria salvar a vida da Rhaenyra. Nesse ponto, elas conectaram e ambas criaram e ainda estão criando mecanismos para manipular a guerra da forma delas, por meio dos conselhos da Mysaria. É como se Rhaenyra estivesse sendo ensinada por ela, ou seja, duas mulheres juntas numa guerra dos homens. Isso aproximou Rhaenyra e Mysaria. E no atual momento ela não tá fingindo. A Mysaria odeia os Hightower. Ela enxerga, pelo menos nesse momento, que Rhaenyra é a melhor opção. Então Mysaria se atrai pela figura da Rhaenyra Targaryen e Rhaenyra se atrai pela figura de conselheira da Mysaria, o que faz muito sentido. Mysaria tá servindo melhor como mão da rainha do que o próprio Corlys. Daí, naturalmente, Rhaenyra se abriu, revelou seus medos, ela tem receio de ser traída pelo Daemon. Ambas começaram a falar do mesmo homem, pois a Mysaria já se relacionou com o Daemon Targaryen, e aí a conexão só foi aumentando. O estranho foi a conversa do abuso, que, pra mim, rompeu demais o momento pra rolar um beijo depois. Terminar no abraço faria mais sentido na minha visão. Mas e você? O que você sentiu nessa cena? O que você achou? Me fala aqui embaixo que eu sempre vejo cada comentário. Eu fecho esse episódio com a nota 7. Até mais.